Para quem vive no campo, cada minuto vale muito. E confiança é o que move qualquer parceria. Por isso, quando se trata de escolher a minha companheira de trabalho, eu não abro mão de força e robustez. É exatamente isso que eu encontro na Amarok. Essa picape é a verdadeira aliada do agronegócio. Com o motor V6 e o recurso Overboost, ela entrega até 275 cavalos de potência, garantindo desempenho de sobra para encarar qualquer desafio, seja na estrada ou na terra. A maior caçamba da categoria faz toda a diferença. Cabe tudo que precisamos levar, garantindo tempo e produtividade. O design mais imponente, aliado à iluminação moderna, reforça a presença marcante, enquanto a tração 4Motion garante confiança até nos terrenos mais difíceis. A Amarok não é apenas uma picape, é um investimento em potência, confiabilidade e resultado. Porque quem vive no campo sabe, só com força e confiança a gente vai além. Amarok, a picape carregada de força bruta. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Olá, amigos do Agronegócio, tá no ar o Agro 360, para você que nos acompanha aqui no canal Rural, canal do Criador, também em todas as plataformas de áudio e o nosso canal do YouTube, que é Agro 360 Podcast. Corre para lá, deixe seu like, se inscreva no canal, mande seu comentário, sua pergunta para os nossos entrevistados, é sempre bacana a gente ter essa sua participação. A gente sempre está falando aqui do mundo dos cavalos, a indústria do cavalo que move milhares e milhares de empregos, gera muito dinheiro dentro do Brasil, uma indústria realmente fascinante e que cresce a cada dia. E são inúmeras raças que a gente sempre traz, aqui está aberto inclusive para todas as raças, e uma raça que retorna para bater papo com a gente aqui é a raça Manga Larga Marchador. Para falar comigo hoje aqui, está aqui ao meu lado Maurício Câmara, ele que fez parte da última diretoria da Manga Larga Marchador, como diretor de esporte, não é isso, Maurício? Correto. E criador e entendedor, e nós vamos falar de muita coisa, inclusive hoje um programa duplo. Tudo bom? Primeiro comentar você, né, Maurício? Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado, viu? Eu é que uma agradeço honra estar você. aqui no seu programa, a gente sempre acompanha, um programa que traz assim muita novidade, né? Muita diversidade, então é muito gostoso. E para mim é uma honra poder estar aqui. Uma honra pra gente. Acho que eu falo muito do quarto de milha, por eu ter uma ligação direta, faço muito leilão de quarto de milha, mas tenho um carinho pro cavalo de uma forma geral. Acho que cavalo une as pessoas, né? É verdade. Eu tenho uma frase de um amigo que diz o seguinte: quando os estribos se tocam, a amizade está selada. E acho que não interessa a raça, né? O estribo tocou um com o outro, É isso aí. né? Isso é bacana demais, A gente né? tem também esse dito no Manga Larga Marchador. Que legal. E assim, hoje nós vamos falar um pouco da questão do bem-estar animal, essa história toda, e vamos falar de um assunto que é até meio polêmico, que é a questão do antidoping. Então o programa hoje vai ser duplo. Um primeiro bloco com o Maurício, e no segundo bloco vem um especialista, um doutor aí, que é o Fernando Solera, tá aqui nos bastidores, que daqui a pouco ele vem para cá. Bom, mas vamos falar Perfeito. primeiro da raça. Raça voando, doutora Cristiana acabou de deixar a diretoria e a associação tá super bem, né? Sim, sim. Inclusive a gente fez um relatório, né, do plano de gestão nosso, né, dos Uhum. 4 anos de trabalho, um relatório de gestão. Ficou bastante completo e você logo vai receber um também. Obrigado. Enfim, a gente gosta de deixar, realmente o legado que foi deixado foi bastante positivo, né? Não só internamente, em relação à administração, em relação a algumas conquistas, né, como o Parque da Gameleira e os trabalhos todos que vieram aí, né, com novidades, com bastante ganho em relação à parte das provas esportivas também, e um legado bastante importante que é o assunto de hoje aqui, que é o bem-estar animal e o trabalho de antidopagem que foi feito. Esse trabalho de antidopagem, né, que a gente está falando aqui, gerou até algumas polêmicas recentemente, pessoas falando, mas a gente quer falar mais do que a associação colocou como critério e tudo mais. O que você tem a dizer nessa questão do antidoping no Manga Larga Marchador? No início da nossa gestão, né, que foi em 22, né, a gente teve lá o primeiro trabalho, depois 23, né, que vieram os primeiros resultados dos exames antidopagem realizados na Nacional do Manga Larga Marchador. E essa questão, pra gente, sempre foi uma questão um pouco tabu, né? Ela é uma questão antiga, a antidopagem é feita já por várias diretorias, né? Sempre foi. Mas algumas questões aí que pra gente não estava enquadrando muito. E a Cristiana, né, em relação ao trabalho que ela fez, não só internamente, mas
Externamente também, foi um trabalho muito importante, né? Participando de diversas associações de cavalos, de criadores, do mapa, da CNA, enfim, coisas desse tipo. Também a gente começou a ver, né, se sensibilizou em relação a um tema que é premente, né? E cada vez mais vai bater na nossa porta, que é a questão do bem-estar animal. Ao ponto de hoje ser inconcebível uma pessoa que mexe com um cavalo, um centro de treinamento, um criador, uma associação que não tem os conceitos de bem-estar animal e os programas de bem-estar animal muito bem enraizados e desenvolvidos, né? Porque é uma sociedade cobra, né? E o mundo cobra. E a gente tem que estar na frente para poder dar essa resposta. Então, quando foi em 22, final de 22 para 23, nós reunimos, né, internamente a diretoria e vimos a necessidade de realmente abordar a questão de antidopagem, que ela está inserida no bem-estar animal. Ela sempre foi feita exclusivamente durante a nacional, como falei, e tinha algumas questões ali que a gente tinha que rever, né, que para a gente não estava muito clara, não estava muito bem equacionada. Em que sentido precisava rever? O que precisava rever? Nós trabalhamos Quais eram os medicamentos ou o que é ou o que não é o doping? Primeiro o que é e o que não é o doping, né? Mas assim, foram duas frentes de trabalho. Uma frente técnica, onde reviu a parte de medicamento, revisamos a parte toda de doping, como era feito, laboratórios e tudo mais, e uma parte jurídica, porque juridicamente a associação estava muito fraca, pouco fortalecida para tomar as decisões e para poder, porque por trás de uma dopagem existe uma pessoa responsável, não estou dizendo que é o criador, muitas vezes não é, muitas vezes ele nem sabe, mas existe, né, toda uma situação, todo um mercado por trás. E na nossa raça, a nacional, ela direciona muito o cavalo. Ela direciona, valoriza sobremaneira, é o balizador da nossa raça, é a nacional. Então a gente tem animais ali competindo em situação de desigualdade e favorecendo uns em relação a outros, é uma situação que para a raça também não é boa. A gente pode estar mascarando, inclusive, uma seleção que os próprios criadores estão fazendo. Então, pensando em tudo isso, a gente montou uma comissão, e foi uma comissão de estudos, né? Começou em 23, para Nacional de 24. O tempo passa rápido, né? É muita coisa para fazer e a gente tem pouco tempo. Parece que a pandemia começou ontem, né? Já estamos em 2026. A gente já está com uns 7 anos de pandemia, né? Para trás que passou, falei, é uma coisa incrível, né? Mas foi final de 23, os estudos foram feitos em 24, para Nacional de 24. E aí essa comissão reuniu veterinários, inclusive o RT nosso, o responsável, né, que trabalha, né, na parte da RT da gameleira, né, da Nacional, criadores com experiência, com expertise da raça, membros do CDT, membros da diretoria também, né, da qual eu fiz parte, né, dessa comissão. E aí começamos toda a discussão em relação a essas duas frentes de trabalho. Então a gente pegou, por exemplo, na parte técnica, não só discutindo a parte de produto, discutindo principalmente a parte de isonomia, a questão do doping branco. Porque até então a gente tinha... O que é o doping branco? A gente tinha uma situação onde um cavalo que estivesse na gameleira e fosse competir e precisasse de algum medicamento, ele passava pelo RT, o RT aplicava o que fosse necessário, tal, enfim, né, entre aspas ali e tal, e dava um laudo. E se fosse encontrado esse medicamento no laudo do exame, ele estava abonado porque foi dado no RT, tá certo? No médico veterinário responsável pelo evento. E aí a gente chegou numa situação, falei, bom, mas até que ponto isso tá certo ou tá errado? Para nós, a gente passou a encarar o seguinte: todo animal que tiver sob um efeito de algum medicamento que modificar a performance dele de alguma maneira, ou mascarar essa performance, isso é um doping. E ele não poderia lá estar competindo. Ele está competindo, está tendo resultado mascarado, né, através desse medicamento. Então isso foi discutido também, a gente acabou com isso. Então, ou seja, se o meu cavalo está numa prova e ele precisar de um medicamento, dali para frente ele já não pode competir mais porque ele está sob um efeito. Sobre o efeito. Se esse efeito tiver uma performance, fizer um efeito na performance do animal, tá certo? Se mascarar de alguma maneira. Se um cavalo atleta, ele tá saudável, ele tem lá... Agora, se ele precisar de algum medicamento e tal, ele deixa de ser atleta, ele passa a ser um paciente. Ele tem que ser tratado como. Agora, isso está ligado também com a avaliação que nós fizemos em relação à lista de produtos. A gente não adotou a lista de produtos da FEI, que ali você tem praticamente 100% do que existe proibido. A gente também teve a sensibilidade de entender a nossa particularidade da raça e do evento. Esse evento é um evento de 15 dias,
São 1.600 animais dentro do Parque da Gameleira. Animais que muitas vezes vêm de longe, né? Enfrentam aí viagens longas, né? Fora do habitat natural dele. Fora do habitat, confinado em baia, com toda a dificuldade que a gente tem ali, tá certo? De operacionalizar o evento. Então, muitas vezes, esse animal precisa, assim, de alguma coisa muito simples e que, muito no início, não vai interferir na performance do animal. E isso foi, assim, definido pela comissão de veterinários, pelo Dr. Solera também, enfim, pela toda essa, né, pela comissão de estudos, né, onde nós adotamos aí uma lista de medicamentos possíveis de serem aplicados, não em combinação, porque em combinação já tem um mascara o outro e tal. Entendo. Então é uma lista de medicamentos que você pode fazer uso e você coloca na ficha do animal, tudo bem, isso vai ser analisado tal e vai ser visto, então com muita responsabilidade, né. Essa lista deve ter sido muito difícil de concluí-la, né? Foi. Porque E foi o que mais gastou tempo eu pra imagino. gente. Foi. Descobrir, acho que o doutor Foi. Fernando vai poder falar com a gente depois, mas para ver o que poderia estar, entre aspas, liberado. Né? Exatamente, foi. Mas aí a gente conta também com médicos veterinários aí com muita experiência. O próprio Dr. Jorge lá do VetCheck, né, que faz o RT, tem muita experiência nessa parte aí também. Então a gente ficou assim bastante seguro, bastante tranquilo, a diretoria como um todo ficou bastante tranquila em relação a isso. Teve algum caso, não sei se existe cenário que possa ter acontecido isso, de criminoso, vamos dizer assim, por parte de um oponente querer colocar alguma coisa, você tá entendendo? Vamos chamar de envenenamento aqui, né? Eu preciso botar um trem pro cavalo do meu concorrente lá pra ele, mas isso pode acontecer? Existe algum relato disso ter acontecido? Nós não temos, tá? Nós não temos. Existe alguma coisa que se fala sobre isso, mas enfim, no limite, o animal está sob responsabilidade do criador, né, do apresentador, né, de quem está responsável por ele. E a gente sabe, né, as condições lá da gameleira, o criador sabe também, então a gente tem que se precaver com isso, né? Então, enfim, é uma coisa que tem que se cuidar. Da mesma maneira como aparece, pode aparecer uma substância, o animal pode ser identificado, né, como um elemento de dopagem. Ah, não, mas não fui eu. Ah, não, mas eu não sou responsável. Não, o cavalo não é. O cavalo é o último responsável, né? Certo? Uhum. Diferente do ser humano, né? Mas o cavalo é o último responsável. E quem é o responsável? Tem que recair sobre quem está responsável pela apresentação ali. O criador, apresentador ali, né? Porque eu digo isso que a gente acaba vendo isso aí em filme, né? Essas coisas meio hollywoodianas, vamos chamar assim. Mas, na verdade, falando de bem-estar, é a hora que você vê tratadores que dormem junto com o cavalo, né? Pessoas que são extremamente apaixonadas pelos animais que estão ali para protegê-los. Exatamente. E a gente quer crer, tá certo, que o ser humano não chegue nesse nível, né? A gente está tentando promover uma competição aí com ética, com igualdade, tá certo? E a gente espera que não chegue nisso, tá certo? Mas, enfim, de qualquer maneira, né, a comissão está aberta a isso também. Se for provado, aí a comissão vai dar o tratamento necessário para isso. A gente tem toda essa situação. E voltando na parte técnica, tá? Uma das coisas que a gente fez, depois vou deixar para o segundo bloco aí, né, para ser bastante explicado, foi a parte da cadeia de custódia. Mudamos muita coisa na cadeia de custódia. A cadeia de custódia é o seguinte, é da parte do exame, da parte da coleta, até o processamento, o retorno do laudo. Em toda essa parte aí, a gente mudou muita coisa. Mudamos o laboratório, fomos para um laboratório de excelência, foi conhecer o laboratório, a diretoria fez questão de conhecer o laboratório. É realmente impressionante. Nacional? Do Brasil? Do Brasil, no Rio de Janeiro. Uhum. É o laboratório padrão UADA, de excelência. Só para animais? Gente tem... Não, na verdade ele é para animais e humanos. A grande base dele é humanos. Então todos os exames de FIFA, Conmebol, isso aqui, os jogos aí é feito lá. Aí outros jogos também, né? Enfim, outras modalidades de atletas aí, né? Mas tem um departamento específico, numa área específica, fechada para o Mangalag Marchador. É a primeira raça de equinos que tem uma área específica dentro desse laboratório para cuidar dos nossos exames. Tal a dedicação e tal a importância que eles viram e atribuíram aí ao trabalho que a gente está fazendo. Que bacana. Foi muito legal. Agora, quais são os animais que passam pelo exame? Como é que vocês escolhem? O ganhador, 100%? Ou não? Isso é um programa que se tem, tá certo? Antes de cada prova, de cada ano hípico, né? A gente define um programa de testes, né? Onde normalmente é feito do campeão, muitas vezes do campeão e do reservado, numa nacional, por exemplo, que é um evento importante para a gente, mais alguns sorteios. E a comissão de dopagem ali, né, de controle de dopagem, tem total liberdade de identificar um animal, eventualmente que demonstre alguma coisa, tem algum sintoma. Independente de ter ganhado ou não. Independente. E levar pro
pro exame. A gente entende que todo animal que está lá está passível de ser feito o exame, né? Um animal atleta ali, né? Tá, Enfim. então, evidentemente, a gente vai querer o campeão reservado que se Em tenha função, exato. da premiação para saber se não teve. Mas, Exato. obrigatoriamente, o campeão e reservado vão passar pelo exame ou não? Depende muito, isso a gente foi mudando, né? A gente teve no primeiro trabalho da Nacional, foi campeão, a gente teve alguns sorteios, no último foi campeão e reservado. A gente tem outros eventos grandes também, que é a exposição do criador. A exposição do criador a gente fez, no primeiro, fez um trabalho educacional. Sorteamos, levamos o animal para a baia junto com o veterinário e fizemos um trabalho educacional junto com essa pessoa. No último CBM, tanto de picada quanto de batida, nós fizemos um sorteio entre os 7. Então, assim, depende, até para poder mudar, enfim, até para ficar uma coisa mais justa aí. O custo de fazer um exame desse, ele é alto hoje? É alto, é Quanto elevado. custa hoje? Você tem o laboratório com R$100 e poucos, mas você tem a equipe toda que faz o trabalho, você tem a equipe de coleta, você tem o kit, esse kit é importado, é um kit inviolável, não é mais aquele frasco que você pode abrir, enfim, eu falo, foi violado. Esse kit é inviolável, para abrir é uma máquina que abre esse kit, não é uma pessoa que abre pipeta e tira o produto e pode contaminar. Isso que a gente chama de cadeia de custódia. A gente mudou ela a tal nível para minimizar toda e qualquer suspeita em relação foi contaminado, foi contaminação, o animal não estava assim. A coleta é feita em baias preparadas, os kits são oferecidos para quem acompanha o animal escolher qual kit ele quer, tudo é filmado. Então, assim, foi todo um trabalho que mudou totalmente a maneira como a gente estava encarando a antidopagem. Eu perguntei de custo porque esse custo é da associação. É da associação. Mas vale o trabalho. Então, mas eu estou dizendo assim, porque aí são custos, não dá para fazer em todos os animais. Né? Fica inviável. Não, totalmente inviável. Esse ponto que eu quero chegar. Fica inviável fazer em todos os animais. Mas, em tese, na minha opinião aqui, eu acho que deveria ser pelo menos campeão. Pelo menos, campeão reservado. É o que a gente deveria, tem procurado a fazer. Né? É o que a gente tem procurado. Inclusive, uma das propostas, né, da diretoria nossa, né, seria continuar em outras provas grandes também. Não fazer só as que a associação promove. A associação promove 5, né? Então tem a nacional, que é mais conhecida, tem a do criador, o CBM 4, o CBM de marcha picada e o CBM de marcha batida. E essas 4 o doping está presente. Mas a gente tem eventos aí importantes, né, e cada vez crescendo mais. Esse ano, provavelmente, ano que vem também consolidar as exposições estaduais, exposições que dão 200, 250 animais, 300 animais. Então, nada impede da associação estar fazendo um trabalho também de coleta nessas exposições. Agora, isso é da diretoria, isso é discricional da diretoria, né? Para colocar como uma pergunta de leigo, quando você fala que tem antidoping nessas provas, você vai ter que ter toda uma equipe responsável, como você está falando aqui, quem vai coletar, uma baia especial, etc., que isso é um custo adicional para aquele evento. Isso. Então, é isso que você está dizendo, são dos 5 eventos principais, todos eles têm. Todos eles têm. Estamos fazendo em todos. A sua sugestão é que isso venha para outros grandes eventos na também. Na medida do possível, né? A gente sabe, a associação sabe da importância, né, do exame, onde a gente tem a saúde do animal, a ética, tá certo? O profissionalismo muito bem desenhado, né? E a isonomia, né, da competição. E a gente sabe que isso passa principalmente por essas grandes provas. E, inclusive, digo mais, chegar num trabalho, não só nos eventos, mas esse trabalho tem que ser muito mais educacional, na casa do criador, no ar, um trabalho realmente assim de conscientização, trabalho de informação, trabalho educacional. Isso é uma parte que ainda não deu tempo de iniciar, tá certo? Mas a gente acha que é super importante. O que a gente tem que conscientizar, né? Uma Olimpíada, isso é rigoroso, uma Olimpíada, né? Em todos os eventos e tudo isso é muito rigoroso. Aí você imagina um sujeito que é treinador, que tem um criatório responsável, que treina, que trabalha, chega lá e vai perder para o outro que usou algum artifício. Então, é uma questão de que esse cara, você pode tirar do mercado uma pessoa que tinha alta capacidade porque ele foi injustiçado. Então, realmente, tem que vir na consciência das pessoas. Exato. Né? E ainda mais a gente também pensando que a raça seleciona os seus animais pela competição. A gente pode estar selecionando errado. Um tempo atrás aí foi falado que o cavalo nosso estava perdendo a vivacidade, tá certo? O temperamento. E a gente observou aí que anos atrás aí, tá certo? Se usava muito cafeína. A gente tem nos resultados de 2023, depois a gente deixa para o segundo bloco aí para ser mostrado, mas a cafeína estava muito presente. E hoje praticamente ela sumiu. A cafeína vinha de que forma? Aplicado. Aplicado. É um estimulante, né? É um estimulante. E isso mascara, né? Isso mascara
uma característica importante para a nossa raça, que é o temperamento. O temperamento é muito importante. A associação, a gente partiu do princípio o seguinte: igualdade, ética e saúde, elas têm que estar junto no exame. E o antidoping te dá esse fechamento. Agora, a gente está falando da parte técnica, né? O segundo bloco eu deixo pro Fernando explorar um pouco mais. E a outra parte que a gente precisou vivenciar e trabalhar e discutir muito foi a parte jurídica da coisa. Isso aí é o complicado. O que é a parte jurídica? O que vem de parte jurídica, a punição, etc. Infelizmente, a punição faz parte, tá? Mas eu diria para você, tem que fazer parte, ela faz parte, mas é a parte que a gente menos gosta. É a parte mais penosa pra gente. E a gente fala isso realmente de coração. Tem muita coisa envolvida, né? E, como eu falei, muitas vezes o próprio proprietário do animal, o próprio responsável pelo animal não sabe o que aconteceu. Mas, infelizmente, vai arcar com o ônus da coisa, tá certo? Alguém tem que pagar o né? E nada mais justo do que a pessoa que tá tendo o bônus, tá certo? É o bônus e o ônus, né? Então, assim, não tem como. Por isso que o programa educacional é tão importante assim. E por isso que as pessoas estão sempre abertas lá, né? O próprio RT que tá lá, recebe muita consulta e fala, explica e enfim. Antes de implantar o sistema todo, a gente divulgou bastante, fizemos muitas lives e tudo mais, e colocamos também, abrimos para as pessoas da raça, criadores, veterinários, mandar consulta para a gente, mandar pergunta através do sistema nosso. Então recebemos aí, através do comunicado oficial, dezenas de perguntas. Resumindo, a maioria abordou a questão da punição, a grande maioria parabenizou a associação pelo que estava fazendo, por realmente estar abordando de frente um problema que vem, tá certo, se arrastando. E isso deixou a gente muito, muito confiante, né, no trabalho. E a parte jurídica da coisa é o seguinte: a gente tinha uma situação antes, os resultados vinham, o exame era feito, o resultado vinha para a diretoria deliberava, aí a pessoa podia ir para a comissão de ética e terminava no conselho superior e justiça comum, e a coisa se arrastava. E você não podia fazer nada até que o animal fosse resolvido, fosse trânsito em julgado, que muitas vezes ia para a justiça comum. Isso se arrasta há anos. Então, assim, quando resolver a situação, ninguém lembra mais nem da importância do animal. Isso que é verdade, né? Então, procurando resolver isso, o que a gente fez? No primeiro ano, em função do estatuto nosso, a gente fez o que era possível, mas a gente teve também a felicidade de mudar o estatuto, de promover, né, uma reunião com a apresentação de uma sugestão de estatuto, mudando algumas coisas. Uma delas foi o doping. Foi o voto eletrônico, foi uma situação de OS para poder assumir o Parque da Gameleira. Então, assim, foram uma série de modificações e de melhorias no estatuto. A antidopagem foi uma delas. Entrou junto nesse novo estatuto. No novo estatuto. Então, o que a gente tem, tá certo? A comissão de estudo continua. Então, isso não vai terminar nunca. Cada ano você tem ou medicamentos novos, ou você tem que aprimorar alguma coisa, tem que reavaliar o que foi feito. A gente recebe constantemente sugestões. Então, tudo isso é avaliado. Então, mas nessa mudança, desculpa te cortar aqui, mas nessa mudança dentro do estatuto na questão de antidopagem, isso. São as regras que mudaram, mas não muda nada o meu recurso, como querer ir para a justiça comum, etc. Essa parte continua da mesma maneira. Não, então, muda. A gente deu muito mais velocidade nessas questões. Porque agora a comissão de estudo faz e sugere. A diretoria cata, tal, não sei o que e tal. Tem a prova. Coletado o material, é submetida ao laboratório, volta, mas não volta para a diretoria. A diretoria está à parte. Isso foi uma coisa que eu acho que das mais importantes que a gente fez. O resultado vem para a primeira comissão antidopagem, que ela vai avaliar, ela vai entrar em contato com o responsável pelo animal, vai avaliar o resultado, vai ver se procede, se não procede e tal, e vai dar o veredito dela com base nas leis que foram feitas. Se o criador não se sentir satisfeito, ele pode ir para a recursal, que é a outra comissão, formada por outras pessoas que vão reavaliar. E aí, em função disso, é tomado a decisão. E aí, está resolvido. Justiça comum, qualquer um pode ir a qualquer hora. Né? Nada impede. Nada impede. Mas o importante disso é o seguinte: a partir do resultado da primeira comissão, do primeiro exame, a gente já toma as providências. Então, a primeira comissão resolveu, não, realmente, foi culpado. Muitas vezes o criador assume, não, realmente, tá tudo certo. Foi dado, descobri aqui e tal, desculpa, até logo.
Beleza. Se a pessoa assume, inclusive ela tem uma redução na pena, redução no valor da multa, e aí é tomada a medida, o animal já é suspenso. A pena já é aplicada. Naquela primeira comissão, independente do criador assumir ou não, a pena já é aplicada. E enquanto se recorre e tudo mais, a pena já está dada. O animal fica suspenso, depende, lógico, da gravidade, mas ele fica suspenso por um período ou ele pode ser banido? Não, a gente acha que pena capital, assim, é a última coisa, né? Não deve, tá certo? Não deve. Ainda mais o animal, né? Que não tem culpa. Claro, que é o único inocente. O único inocente é ele. Então, na verdade, é o seguinte, a pena depende muito da substância, depende muito se o expositor criador ele é recorrente ou não. Então, assim, uma série de coisas. A pena máxima aplicada até hoje foi de 1 ano, inclusive agora. Foi aplicada uma pena de 2 anos, depois na comissão recursal, o pessoal ali reuniu, tá certo? A gente não tem acesso, e decidiu por 1 ano. Não é a diretoria. Não é diretoria, não é diretoria. Isso foi a melhor coisa, tá certo? Não é político. É técnico. E isso é a parte mais importante. Essas comissões? Quais são as qualificações? Na primeira comissão, a gente tem o Dr. Solera, tá certo, que faz parte. A gente tem membro do Conselho de Ética e veterinários. Então, eles recebem essa parte, avaliam todo o resultado, chamam o proprietário, o expositor ali para explicar, o veterinário, enfim. E aí define, não, realmente e tal, não é, e define o que foi feito. E na recursal aí, já é outro time. Outro time, e aí com membros do Conselho Superior, que a última palavra ia para o Conselho Superior dentro da nossa raça. Então nós trouxemos 2 pessoas do Conselho Superior para deliberar junto na recursal, porque daí a gente ganha tempo também, resolve, enfim. Então achei que ficou assim, ficou de muito bom tamanho, muito bom formato, tudo isso. Né? E já utilizou todo esse trabalho? Dessa comissão, da recursal? Já. Qual o prazo médio de uma resolução dentro dessa segunda instância, vamos chamar assim? Eu diria que mais ou menos aí 3 meses, 4 meses. E a gente tinha, em comparação, né, que é uma pergunta boa aí pra gente saber, a gente levava 3 meses para receber o resultado do exame que a gente mandava fazer no laboratório anterior. Levava, em média, 90 dias para receber o resultado. E agora? Agora, em 90 dias, 120 dias, está resolvido o processo total. Então, e o laboratório... quanto tempo vai? Já teve exame com menos de 30 dias. Isso é outra coisa. A gente tem um evento muito longo, a gente vai mandando por batelada, né? Então, fecha um lote, manda, fecha outro lote, manda, e o laboratório vai processando e vai recebendo. Então, entre o término de um evento, dessa última nacional, do término a receber todo o resultado, foi menos de 30 dias. Menos de 30 dias. Menos de um mês. O evento desse ano, o evento terminou acho que dia 3 de agosto, se não me engano, é esse ano que eu falo. Já mudamos, né? Já mudamos, já temos 26. E dentro do próprio mês de agosto, a gente recebeu todo o resultado do laboratório. Isso pra gente é uma marca, assim, fantástica. Quando a gente faz exame no campeão, o nome reservado do campeão, ele é até... Porque se der algum problema lá, ele sobe. Nós tivemos na Olimpíada de que ano foi, onde o Rodrigo Pessoa, eu não lembro que ano que era que ele ganhou, né? Teve uma questão de doping no cavalo agora não sei. Eu não lembro também. Não vou me lembrar agora aqui. Se o Thiago, meu sócio, estivesse aqui, ele sabe tudo de piso, com ele, né? Levou mais de ano para poder resolver essa situação, e imagina a angústia ali do que... Né? E o cara receber o título depois, no caso da Olimpíada. Teve que devolver, né? Depois o Rodrigo Pessoa veio receber aqui no Rio de Janeiro, algo que ele deveria ter recebido em Sydney, se não me engano, posso estar totalmente enganado, me perdoe aqui, mas quer dizer... É uma situação realmente que ferra tudo. Né? Exato. Como você falou aqui que a associação vem se preocupando em conscientização, isso é ensinamento para os nossos filhos, para as novas gerações, porque vem pela frente. Exatamente. Eu acho que esse é o principal legado da antidopagem, do trabalho que a gente fez. Né? É uma questão muito mais de conscientização, né? Ética, moral, do que outra coisa, né? Porque acho que... É o que tanto a gente está precisando prezar por isso no nosso Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, principalmente, quando a gente tem que defender isso aí, né? A gente teve casos aí de criadores que foram pegos e tal, e a pessoa ficou assim, absolutamente envergonhada, falou assim, porque ele é contra, não sabe. E a gente você vê na pessoa, falou assim, nossa gente, pelo amor de Deus. E resolve. Ninguém é dono da verdade, sabe o que aconteceu lá dentro, né? A pessoa não tem essa ingerência toda, né? Mas ali, infelizmente, a pessoa que tá lá queria ganhar, tinha que ganhar, tem a pressão. Colaborador que tem... Exatamente. Apesar de recair sobre o proprietário que tem que, né? Muitas vezes a gente sabe que não é ele exatamente. Agora, tem um dado aqui, claro, se me permite, que acho que é bastante interessante. Eu até trouxe escrito, porque para não errar os números, senão ficar ruim. Eu preciso arrumar um iPad desse aí para ficar aqui na minha... Gostei desse seu aí. Na Nacional
do Manga Larga Marchador em 2023, foram feitas 151 coletas e exames. Foram pegos, né, identificados 43 animais com substâncias de doping. Vamos repetir, de 2023. 151 151 amostras, amostras. análises, 43 animais. É bastante. Quase 30%. 28%. É exatamente isso, quase 30%. E detalhe, a maioria dos animais com 3 ou 4 substâncias, uma combinação. Isso é uma das coisas que também alertou a gente, falou assim, não, isso não pode acontecer, não pode continuar acontecendo. E foi aí que a gente instituiu todo esse trabalho, né, que deu efeito, né, e frutos em 2024. 2024, nós fizemos 276 análises. Aumentamos bem, né? Quase o dobro. Tivemos 17 laudos positivos. Dá abaixo de 6%. De 6. Saímos de 30 para 6. Em 2025, fizemos 339 amostras, né? Exames. 11 animais. Dá 3%. A gente aumentou, né? Resumindo, a gente aumentou o número de amostras, caiu o número de laudos positivos. Essa diferença ponderada deu quase 10 vezes. A gente saiu de 30% para 3%. Caiu 10 vezes. Então, acho que isso mostra bem que, primeiro, a raça compreendeu a importância do trabalho de antidopagem. Tivemos uma grande adesão de criadores, de veterinários, né, de pessoas da raça, e o resultado tá aí. E um trabalho sério também, né? Um trabalho sério, que não ficou engavetado, vamos falar assim, né? Entre aspas, não ficou perdido, esquecido. Teve resultado, teve punição, os animais perderam os títulos, os criadores tiveram multa, tiveram suspensão, e a gente sabe que assim, a multa, por maior que seja, o animal que ganha uma nacional valoriza sobremaneira. Desses 28% do primeiro ano desse trabalho, teve muita coisa que foi quase que inconsciente. Eu posso aplicar aqui porque não tem um antidoping. Então, eu diria, o 23... Eu tô vendo, pode até falar depois. Não, mas já retoma, não fica até bom. 23, a gente, foi o que alertou a gente, a comissão mesmo, o trabalho mesmo foi 24 e 25. 23, tá. A gente no final, em dezembro, a diretoria se reuniu e falou assim, não, gente, vamos tratar isso daqui, vamos encarar de frente essa situação, né? Porque isso é inconcebível. E eu tenho uma pergunta que você não vai ter resposta. Talvez não tenha. Pode ser, mas é bom, viu? Essas são as melhores. Será que daqueles 28% ali, alguns animais que estavam inadequados à competição, voltando em 24, 25, não ganharam da mesma maneira que teriam ganhado sem nada? Eu não sei se essa pergunta tem resposta, mas é de analisar, né? É de analisar, tem que buscar quais foram, cruzar os dados, a gente teria. Tem como checar. Porque isso que é o mais importante, né? Você ganhando... Limpo, né? Limpo. Você ganhando... Uma disputa ética, né? Saudável. Quando eu praticava esporte de equestre, eu lembrava que no dia da prova eu quero dar uma caprichada a mais, pra laçar, vamos dizer. Né? E aí a hora que eu errava. Então, a mesma coisa, se você levar essa analogia pro cara que tá usando algum medicamento, faz aquilo que você fez em casa, faz o dever de casa, né? Só isso. Só isso. E chegar lá na pista vai ter alguém melhor que eu, ou eu posso ser o melhor de todos. Exatamente, E a pessoa, né, o expositor tem que se conscientizar de que existe um momento do animal, tem que ser respeitado. O animal vem sendo preparado, só que se forçou no treinamento, ou por algum motivo, ou por um infortúnio da vida, se o animal não está em condição, ele deixou de ser atleta, ele virou paciente. Ele tem que ser tratado, ele não pode competir. E você não pode mascará-lo para competir. Isso é contra o bem-estar animal. E a questão do bem-estar animal é tão importante que nessa última nacional do Manga Larga Marchador, a associação buscou um certificado de bem-estar animal para o evento. Não sei se você acompanhou, se você viu as notícias, mas foi o primeiro evento equestre do mundo que foi certificado por uma agência alemã de bem-estar animal. Então eles estiveram na associação, fizeram todo um trabalho de preparação, de análise, definimos alguns setores ali, algumas comissões, né, onde as pessoas trabalharam e tal, para ver quais são as melhores práticas de bem-estar animal, desde o transporte, da chegada, do animal embaiado, do animal relaxando, da pista, da prova, do depois, tudo, inclusive antidopagem. E aí foi checado todos esses pontos aí e a gente conseguiu essa certificação que pra gente, assim, é um motivo de orgulho, né? Porque, como eu lhe falei, a questão do bem-estar animal é uma questão cada vez mais premente dentro do mundo... Do mundo animal, equestre e outras, né? Tudo, né? Tudo vai fazer hoje. Exatamente, né? O cara pode, né? E assim, será que não existe algo preventivo ou não pode ser feito antes da competição? Aquele animal tá aparentando alguma coisa.
Pode Pode sim. ser feito previamente? Pode. Dentro do conceito de que o animal, né, a performance dele não seja alterada. E ela alterada a gente sabe como. A gente tem, né, essa análise toda dos medicamentos, se ele foi identificado com algum medicamento que interfira. Duas questões que a gente discutiu bastante aí, para essa última nacional, que foi a questão da síndrome metabólica. A gente tem trabalhado tanto com os animais, né, deixando isso numa situação corpórea está influenciando, tá certo? Uhum. E aí você tem questões aí, tem medicamentos para tratar um problema crônico do animal que interfere e isso tem que ser levado em conta, isso está sendo pensado e uma solução virá, tá certo? Uhum. Né? E o hipertiroidismo também. Então, assim, são questões de tratamento, como você perguntou, que podem ser equacionadas e solucionadas. Então, por isso a importância dessa comissão de estudo, ela continuar sempre Esse à trabalho é vanguarda. perene, Esse trabalho Esse cara não vai parar. Não, inclusive ele tem que mudar, né? A questão da educação, a questão educacional, eu diria que ela tá engatinhando ainda. Tá, a gente tem que chegar nos não adianta, a gente faz podcast, a gente transmite, a gente pede opinião, a gente recebe feedback, mas a gente tem que dar um passo a mais, a gente tem que trazer as pessoas mais para perto, entender mais, saber o que estão falando, né? Assim, conhecer as regras. Tem gente que às vezes fala e não conhece nem as regras, né? Ouve dizer, o criador foi suspenso por uma bobagem, tinha não é bobagem. Se tinha uma questão... Tinha algum residual ali, estava no... E a gente não sabe dizer quanto foi aplicado, como é que aquele animal absorveu, não absorveu, entendeu? O fato é, sim ou não? Tinha ou não tinha? Se tinha... Acabou. Aí não tem como, né? E no momento da prova, com certeza, tinha muito mais, né? Ele estava sob efeito daquilo. Nova diretoria, você não faz parte dela? Não. Como diretor, não. Quem que é o presidente agora? Sempre o Dario Colares, do Horas Catuni. Legal. A gente trabalhou muito para a eleição dessa nova diretoria. Graças a Deus deu tudo certo. Então... Estão começando agora, né? Praticamente hoje aí, que a associação voltou 100% hoje. No dia da gravação. No dia da gravação. Que dia que é hoje? Segunda, dia... Hoje é 12. 12. Hoje estamos gravando dia 12. Então foi dia 12 de janeiro que assumiu. Já assumiu a partir do dia 1º, né? Claro. Mas agora, sim, então... Diz que o Brasil só volta a trabalhar depois do carnaval, então... Não, na associação não. O pessoal tá lá, o pessoal tá pegando pesado lá. Esse programa vai ser rodada dupla, né? Daqui a pouco o Fernando já tá aqui nos bastidores, já vem aqui falar com a gente. Mas eu acho bacana a gente falar. Toda hora tô aqui entrevistando alguém da pecuária que tá defendendo os bons tratos, o bem-estar animal, pro cara que tá confinando, pro cara que tá criando cavalo árabe, par de milha, manga larga marchador, manga larga, enfim. Todas as raças a gente preza por isso. Então, o produtor rural, o agronegócio, defende as boas condutas, seja no que for. Desmatamento, respeito às APPs, que é mais que eu vou falar sobre defensivos agrícolas, etc. E no cavalo, na equinocultura, não é diferente. Não pode ser. E olha o tamanho da preocupação de uma associação, maior associação do Brasil, de maior raça do Brasil, acho que está entre par de milha e manga larga, sempre são as duas maiores raças. Olha a preocupação que vocês estão tendo, só por um motivo. O único motivo, bem-estar animal. Exatamente, né? É isso aí. Então isso que é bacana. Isso resume tudo. Inclusive deixar uma canja aqui para o próximo, né, fazer uma emenda em relação ao mapa. Eu acho que a abordagem do mapa junto com a gente é muito importante. Eu vou deixar para o Solera falar, porque ele tem participado bastante, assim como eu também, mas já pega uma outra parte aí que eu deixo para ele. Maravilha. Então, gostaria de agradecer demais, viu? Não tá acabando não, gente. Calma aí que tem a segunda parte. Não, só é que eu não vou estar aqui. Claro. Então, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, como eu falei no início do trabalho. Eu te agradeço, Maurício. E assim, acho que foi muito bacana vir os dois aqui para fazer um programa só, embora pode ser que fique um pouco mais comprido para quem está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, mas acho que é bacana complementar, né? Agora o Fernando vai vir aqui para falar toda a parte técnica, muita coisa que... Talvez eu não te perguntei, porque acho que cabe ao Maurício. Não, é melhor. A gente ele é médico. O Maurício, o Fernando é médico de humanos e está se formando veterinário daqui a pouco, né? Então, ele vai se apresentar. Mas é legal isso aí. O cara entende dessa parte, principalmente de atletas de alta performance, e trouxe isso. Perfeito. A experiência dele. E, na verdade, é o seguinte: foi uma situação bastante gratificante para a gente. Quando reunimos antes do Solera e de tal Caio, que a gente viu essa necessidade jurídica, algumas questões ligadas a isso, levei para a diretoria e falei assim, olha, a gente precisa de assessoria de fora, precisa de ajuda de fora, principalmente em relação à análise depois do qual lugar melhor para buscar isso. No futebol. Marquei aqui com o Dr. Reinaldo, que era o presidente aqui da Federação Paulista na época, ele me recebeu aqui em São Paulo, e aí conversamos, falamos antidopagem, e ele me fez só uma pergunta, vocês realmente estão dispostos a fazer isso que você está me falando?
Falei, claro, senão não estava aqui, né? Perdendo nem o seu tempo, nem o meu. Então tá bom. Aí chamou o doutor Fernando, depois buscou o Caio, que é um procurador, e aí a gente deu uma enquadrada, assim, que foi fantástico. Então eu vou deixar aí pro próximo Então deixa eu te bloco. fazer o seguinte, o boné... Prepara um outro lá, hein? Boné de participação, obrigado, Maurício. Muito obrigado. Leva o nosso abraço a toda a diretoria Será do dado Manga Larga sim. Marchador e o kit Volkswagen. Nó, maravilha. A Amarok V6, a nossa picape oficial do Agro 360. Maravilha. Você vai ganhar um Essa também, vai- viu, Fernando? Pode ficar tranquilo. Essa vai pra minha esposa que tem um Volkswagen. Aí, ó, você viu o novo tal? Saiu agora o novo Pois tal. é, Tá tá maravilhoso. Mas eu quero te Obrigado. agradecer, Maurício. Obrigado por Maravilha. ter vindo. Eu que agradeço. Um abração. Valeu. Fizemos o primeiro bloco aqui com o Maurício Câmara e agora tá aqui doutor Fernando Solera. Solera. Ele tem um amigo Sulera, que tem um Aras lá em... onde que é mesmo? Ali perto de São José do Rio Preto, e eu sempre confundo aqui. Bom, doutor, obrigado por ter vindo aí. Vamos bater um papo agora, que a parte técnica eu não falei nada com o Maurício pra gente comentar aqui agora. Ele finalizou naquele momento em que a associação sentiu a necessidade de profissionalizar um pouco mais. Seria isso? Exatamente, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Uma honra poder estar Que aqui. isso, a honra é Um nossa, programa muito bacana, muito legal. Cabeça pra cima, astral enorme. Você é médico, você não é veterinário ainda. Ainda não. Sou médico, Especialista em... especialista em antidoping no esporte, em humanos e animais. Trabalho como Comembol, FIFA e CBF. Há 43 anos fazendo essa antidopagem. 43 anos. Então, 43 anos. Então vamos pegar a sua história antes de eu falar do que aconteceu. Você tinha algum contato com cavalo antes disso? Não, tinha contato exclusivamente com esporte de alto rendimento. Futebol, ciclismo, ginástica, humanos, exatamente. E sempre trabalhando nessa área, sempre participando de tribunais de justiça desportiva antidopagem. E aí um belo dia o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista de Futebol, me chama na sala e fala, você precisa ajudar um amigo meu. Ele vai vir aqui quinta-feira. Que era o Maurício. Maurício, exatamente. O Maurício foi com a comitiva, não foi sozinho, ele não. te falou isso antes de conversar com o Maurício, ele te chamou para reunião junto. Primeiro ele me perguntou se eu poderia dar algum suporte pro amigo dele, né? Pro pessoal que veio lá da associação. E aí o Maurício veio numa quinta-feira com uma comitiva, veio uns 3 pessoas, e aí a gente começou a conversar e me apaixonei. Por quê? Porque eu vi no Maurício, vi no Dr. Fred, que estava com o Maurício lá, e o outro colega, que eu não lembro o nome agora, eu vi uma vontade incrível de fazer o certo. Porque na dopagem, minha gente, se você não faz o certo, não vale nada. Se você não busca a fundo, não vale nada. E uma coisa que chamou a atenção foi o que o Maurício falou. Solera, você tem cavalo? Não. Você monta? Não. Você Não, nada. Você é o cara. Porque você não tem um amigo que tenha cavalo, você não tem nenhum interesse nos animais. Nenhum interesse próprio, né? Nenhum interesse próprio. Então eu acho que você vai poder nos ajudar. E aí a gente foi conversando, alinhando, traçando, e a gente viu que precisávamos de um advogado que atuasse na área do direito desportivo da antidopagem. E aí a gente chamou o Dr. Caio Medawar, que faz parte da minha comissão, e ele ditou, junto com o Dr. Fred, junto com os advogados da associação, eles ditaram as regras, e aí a gente colocou no papel tudo que precisava para a gente ter um bom controle antidoping. Uma espetacular vontade de acertar, porque o nosso programa antidoping, ele é muito bom, não é ótimo, ele é muito bom. Vai ficar melhor esse ano, 2027 um pouquinho mais e assim por diante. A gente tem a consciência de melhorar ano a ano. É o que eu estava falando que é perene, sempre vai ter algo novo, não vai ter? Sempre Sim, vai ter uma surpresa. Exatamente. Muitas vezes me perguntam em entrevistas mais ou menos isso. Quem está na frente, o dopador ou o antidoping? Normalmente o dopador traz uma substância nova e a gente vai atrás, né? Então, normalmente quem está na nossa frente é a pessoa que pensa de uma maneira nefasta, porque quando a gente fala doping em seres humanos, é uma coisa, o cara pode dizer sim ou não, o atleta diz sim ou não, um animal não diz sim ou não, ele está ali, né? Então eu acho nefasto. Ele é vítima.
vítima por causa disso, que o animal não tem a opção de dizer não, o animal não contribui para aquilo, é uma grande vítima. E aí vai de encontro ao mapa, né? A gente tem um trabalho muito bacana com o mapa, para quem não sabe, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dita as regras, né, sobre doping, inclusive nos animais, né, nos equinos, digamos assim. Então a gente persegue ali a cartilha do mapa e a gente faz questão de apresentar 100% do que o mapa nos solicita. Bom, mas na sua chegada em 2023, dentro desse projeto, tínhamos números aí, que inclusive tem até algumas tabelas. Ele contou daquela história dos 28%, que era um número assustador, na minha opinião, aqui. Você imagina que numa única edição de uma competição, que foi a Nacional de 2023, nós tivemos 43 animais com violação à regra antidopagem. Alguma substância proibida. 43? De 151 analisados. De 151 analisados, né? Pode ter mais que a gente não sabe. Sim, mas veja bem, desses 43 animais, existiram animais, o Maurício falou isso, que tinham até 5 substâncias proibidas. Isso é muito preocupante. Isso chamou a atenção da presidente Cristiana e de toda a diretoria. E é aquilo que eu falei no comecinho aqui, eu vi sangue no olho do Maurício, eu vi sangue no olho da doutora Cíntia, que é uma pessoa que está junto com a gente lá na associação, que é uma médica veterinária espetacular também. Eu vi sangue no olho dessas pessoas e falei, vamos para cima. E aí a gente montou um programa, Rafael, um programa antidoping. Eu imagino a preocupação do Maurício, que cada reunião que eu tinha com ele apresentava um custo a mais. Imagina. Agora nós vamos precisar de um laboratório espetacular. A gente visitou juntos, né? Eu e o Maurício fomos em 2 ou 3 laboratórios, não nos convenceu aqui no Brasil, era o que o pessoal usava até então. Laboratório de exame. De análise toxicológica. Mas não seria o mesmo o que faz para os humanos? O mesmo laboratório que você usa? Não. A gente visitou alguns laboratórios que estavam acostumados a realizar exame antidoping para animais. Ah, tá. E São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, enfim, a gente não gostou. Pelo que eu conhecia de laboratórios no mundo todo, né? A UADA hoje tem 29 laboratórios no mundo, eu conheço os 29 laboratórios. Pelo que eu conhecia dos laboratórios, alguma coisa não dá. Um laboratório, vamos evitar nomes, né? Mas um laboratório, textualmente, a diretora falou para mim e para o Maurício, eu não faço exame de prova B. O que seria prova B? Prova A, você analisa a amostra do cavalo atleta e fala, quer fazer a contraprova? Quero ou não quero. Então, esse laboratório, por exemplo, falou, eu não faço contraprova, mas não está no padrão internacional. A gente estudou muito, né, o padrão FEI de análise antidoping. Então, esse a gente, infelizmente, ia ser muito bom para nós, o preço era convidativo, mas não estava redondo. Pode ter diferença da contraprova? Tinha substância aqui, a contraprova, ela faz com o mesmo material? Mesma urina. Mesma urina. Coletada no mesmo só momento. Urina que faz, só divide frasco A e frasco B. A contraprova é pegar o frasco B Isso. E refazer na a análise. Frente do criador, na frente do veterinário, na frente do advogado. Isso, a coleta. Não, a prova B. Certo, mas a coleta da prova B é feita junto ali, na mesma hora. Isso, exatamente. Isso. Quando agora vai as duas para o laboratório. Isso, coleto um animal, eu coleto uma quantidade suficiente de urina, que é dividida em frasco A e frasco B. Só isso. Guardadas no mesmo momento e enviada para o laboratório. O laboratório só abre a A. As Bs ficam todas arquivadas. Você imagina o tamanho de um laboratório olímpico, que é o nosso, né? E de animais, que é o LBCD, para ter espaço para armazenar gelado, né? Em menos 4 graus, uma infinidade de amostras, né? E aí, sim, aí você chama o proprietário, ou quem ele defina que vai o meu advogado, vou eu e meu advogado, vai um técnico em química, em bioquímica, enfim, ele pode definir quem ele vai na contraprova e aí faz a contraprova. A contraprova é com a mesma urina, tem que dar o mesmo resultado. Já alguma vez na sua vida, Fernando, 43 anos, teve alguma vez que A foi diferente do B? Uma única vez. Eu devo ter mais de 300 mil amostras sobre a minha responsabilidade nesses anos todos,
uma única amostra. Essa questão da temperatura, não tem variação que possa mudar resultado. Não. O que eu fiz no exame da prova A, ele tem que ser o mesmo na prova B. Aparece, é matemático. Não tem erro. Né? Não tem como, não tem erro. Né? A gente começou a procurar o laboratório e a gente encostou, eu sugeri ao Maurício, a gente foi conhecer o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. Lá tem o professor Henrique, que é um avião nessa área aí de análise laboratorial, e aí nós conversamos com o professor Henrique, ele tinha uma médica veterinária trabalhando no laboratório dele, Deus ajudou bastante, né? Mas ele já era especializado em animais? Já de animais? Sim. Tá. Eles já faziam alguns trabalhos para o MAPA, né? Para o Ministério da Agricultura, e aí foi ajustar aqui, ajustar ali. O professor Henrique nos deu quase que um andar inteiro, né? Porque ele tem, para vocês terem uma ideia, o laboratório tem 30 espectrofotômetros de massa, uma máquina enorme e gigante que faz análise, né? Você põe aquela gotinha de urina nessa máquina, ela cospe o resultado ali. O nosso laboratório brasileiro tem 30 dessas máquinas. E ele separou umas só para os animais, e hoje a gente tem uma expertise gigante, né? Ele tem uma equipe inteira só para animais, e ainda não chamou, mas a ideia é chamar Manga Larga Machador, né? Projeto Manga Larga Machador. Que legal. Estou perguntando muito de humanos, porque a sua especialidade era nos humanos. Sim. Mas a prova, o exame é o mesmo, não muda nada. Mesmo, é a mesma exatamente, o mesmo. Você quer fazer uma análise nos seus funcionários aqui. Você fala para mim, eu quero tais substâncias. Eu vou lá, pego urina ou sangue, analiso no laboratório e te dou um resultado. Olha, esse aqui é o resultado. Então, a vantagem de um laboratório desse porte é o empenho científico que o laboratório tem. Ele recebe toda a comunidade equestre com um prazer enorme para mostrar o laboratório, para fazer palestra, para fazer aula, para educar. Então, os nossos amigos médicos veterinários, esse ano aqui, 2026, vão estar muito presentes com a gente dentro do laboratório. Porque a ideia não é punir. Gostei que o Maurício falou uma coisa, olha, a pior parte do processo é a parte de punir, né? Realmente a gente não queria, né? A gente quer chegar no zero, né? Nós vamos chegar Teve um torneio que a gente zerou, né, Maurício? Teve um torneio, um CBM aí que foi 0 resultado positivo. A gente ficou bastante contente e tal. A ideia é trazer os médicos veterinários para junto da gente, para discutir o assunto, né? E escutar as dificuldades do colega. Né? Dentro de uma modalidade equestre, que envolve alta performance dos animais, treinamento, fadiga talvez. Fadiga seria o quê? Fadiga, eu estou falando de alto estresse, a fadiga ou não? Ou não é a fadiga, talvez a palavra certa? Quem conhece bem as provas Manga Larga, Machador, sabe que o animal, ele não tem a obrigatoriedade de vencer um período, correr, né? Mas ele tem que se apresentar de uma maneira muito forte. Ele tem que ser e a pessoa que conduz o animal tem que ter uma simbiose ali muito importante, né? Então, mas e é um cansaço, estresse enorme, né, para o animal. Onde está o ponto de equilíbrio entre o animal estar estressado além do que ele pode? Como é que eu sei isso? A irritabilidade, sem dúvida nenhuma. Já aprendi muito, hein? Depois, se o Maurício quiser me corrigir, tem toda... Ele pode até falar nos bastidores, que não tem problema nenhum, não. Se tiver errado, você grita aí, Maurício, ele está atrás das câmeras. Eu acho que eu tô certo, né, Maurício? A irritabilidade do animal é um fator determinante que mostra, até mesmo para a equipe de jurados, que, diga-se de passagem, são espetaculares profissionais. O cara olha para o animal, ele te dá um diagnóstico. Mas essa irritabilidade, ela tá ligada ao temperamento, que é o que ele falou aqui agora há pouco. Ou não? Um animal de um temperamento mais enérgico, não sei se essa é a palavra, ele pode estar, na hora que ele estressa ali, que ele tá naquela fadiga do andamento, ele começar a ter essa irritabilidade, ou não? Então, a irritabilidade que eu falo, por exemplo, não é essa irritabilidade onde o animal se mostraria agressivo, se mostraria mais ativo, se mostraria indomável. Não, a irritabilidade do animal cansado por estresse, estressado e que não está fazendo bem para a saúde dele, é um outro tipo de irritabilidade. Ele não responde ao comando, porque ele está
avoado, digamos assim, ele não está concentrado. O condutor não consegue obter as mesmas marcas, os mesmos passos que ele conseguia até então ali no treino, antes de ir lá para o local onde está sendo a competição. Então, essa irritabilidade, ela promoveria um mal-estar para o animal, não é saudável para o animal. Agora, tem o cavalo, tem a égua, que ela é brava, que ela é agressiva, né? Essa égua não tem nada a ver com bem-estar ou mal-estar, é o comportamento dela. Agora, essa questão, ela pode ser prevenida com medicamentos que por hora são ilegais. Sim. Exatamente isso que eu quero, é onde eu quero chegar. Essa irritabilidade, que foi o termo que você colocou, ela vai ser evitada se eu usar algum medicamento. Aí que está errado. Isso, exatamente. Tanto para menos quanto para mais. Digamos, o nosso foco principal, claro que nós temos mais de 200 substâncias que são investigadas, mas o nosso foco principal, mesmo, é o seguinte: eu tenho um animal que tem dor, como eu estava falando, né? Dos juízes, eles percebem quando o animal está com dor. E aí eu coloco algum medicamento para esse animal, não para tratar a dor do animal. Eu estou tirando a dor do animal. Um exemplo para quem está nos assistindo, para ser bem didático. Você tem um filho com febre. Você trata a febre do seu filho dando um antitérmico? Ou você tem que tratar a doença do seu filho, né? Então, que causou a febre. Exato, que causou a febre. Então, o certo não é você dar um antitérmico e falar, olha, curou, sarou. Não, isso não é certo, né? O certo é você tirar a dor do seu animal e tratar aquela... Pode ser uma artrose, pode ser uma laminite, pode ser uma série de doenças próprias dos animais, né? Então, eu diria que existem substâncias para dor e existem substâncias que você está com o cavalo apático. Vamos considerar, muitas vezes o cavalo viaja muitos quilômetros para chegar naquele local. A associação é prevenida, é experiente nesse tipo de competição. Há muitos anos a associação faz isso. E ela já promove uma chegada dos animais com mais antecedência. Para ninguém chegar em cima da hora, chegou hoje, vai competir amanhã. Isso é uma judiação para qualquer tipo de animal. Então, a associação orienta, a associação aconselha que todo mundo venha antes com a sua tropa, devagar, sem pressa, chegue. O cavalo tem um período de aclimatação e esses animais estão acostumados o ano todo a competir. Então, não tem nada de mal. Chega um pouquinho mais cedo, o animal vai ficar mais calmo, mais tranquilo, vai se aclimatar no ambiente. Mas muitas vezes, por alguns motivos técnicos, sei lá o quê, o cavalo chega muito em cima. E aí viajou, está cansado, está arrebentado. Uma opção seria você dar algum tipo de estimulante. E o que a gente tem visto nos últimos 2 anos, algumas substâncias estimulantes para o cavalo se sentir mais estimulado. O que a gente não aconselha. Nada que você ofereça em termos químicos é bom para o animal, a não ser que você esteja tratando uma doença. E aí... Volta no que ele falou, ele é paciente. E vira um animal... um cavalo paciente, não um cavalo competidor, atleta, essa que é a verdade. No caso, quando você chegou e viu esses números todos aí, 2023, essa evolução, como é que você analisa o que aconteceu de 23 para cá? Olhando para o passado e olhando para o presente, 2024, e o ano passado, 2025, essa mudança foi um paradigma totalmente diferente, né? A gente percebeu que a gente fez mais amostras, coletou mais animais. A diretoria praticamente falou, Fernando, você crie o PDT e apresente para as comissões. O que é um PDT? Plano de Distribuição de Testes. A gente criou um plano de distribuição de testes com os médicos veterinários e aí a gente chegou num número bom que a gente achou. 276 amostras. Por que não foi 275? Porque aqui teve uma outra amostra que eu e os médicos veterinários, o meu RT veterinário que fica responsável pelo controle de doping, achou que tinha um cavalo ou outro ali que poderia estar usando alguma substância. Pelo visual ele achou bem... Exatamente, isso. E aí chegamos em 276 amostras. Subiu muito, 82% a mais. Só que o número de cavalos positivos caiu para 17. 30% abaixo do que tinha sido a primeira amostra. Muito abaixo, 17 animais. Não, 30% do que foi no ano anterior, né? 43 para 17. Isso para nós já foi muito bacana. Para a associação foi espetacular, mas
tanto Maurício, quanto diretoria, quanto a minha comissão ainda queria diminuir mais. E a gente quer diminuir mais. E aí o que aconteceu? 2025, a gente aumentou o número de amostras. Maurício até falou para mim, você vai quebrar minhas pernas. 339 amostras. Falei, Maurício, eu vou para as cabeças. Nós vamos, não vai ter bicho aqui que vai passar e eu vou desconfiar e não vou trazer. Ele autorizou, porque eu falei, sangue no olho. A associação pagou e aí a gente teve 11 animais. Somente 11 animais. E ainda 2 animais que foi uma bobeira. Foi um medicamento permitido, só que o médico veterinário, ele tem que dizer que ele aplicou o medicamento. Eu achei o medicamento, mas ele não havia dito que havia aplicado o medicamento. Senão seriam 9. Esse tipo de pena para esse tipo de veterinário é uma pena muito mais branda, às vezes até educacional só, né? Mas isso é o que aconteceu de fato. Então a gente foi diminuindo, conseguiu chegar no número bom. Nós vamos chegar no número ótimo ainda. Você quer o esse zero. ano, né? Você quer o 0. Eu quero 0. Você acha possível chegar no 0? Vamos chegar no 0. E eu vou te falar por quê. Porque assim, as pessoas me perguntam muito no mundo de atletas em humanos, né? CBF, quanto tem de positividade? Faz 4.000 e tantos exames por ano. Quanto tem de positividade? 0,4. 0, já estou no 0. Por quê? Processo educacional. Aquilo que o Maurício falou, ainda estamos gatinhando. É quase isso mesmo, sabe? A gente precisa agora, e faz parte do projeto deste ano, com o nosso novo presidente. O que a gente vai trazer de novo com o nosso novo presidente? Nós vamos ter comissões encabeçadas por mim, que a gente vai no Aras. Eu vou dar uma palestra para o dono, para o tratador. Nós vamos ter mais ações com os médicos veterinários e, principalmente, nós vamos encostar no Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina Veterinária, que a gente precisa da parte educacional, a gente precisa de ciência em cima disso. Às vezes eu converso com alguns veterinários e eu vejo que está faltando essa vontade de estudar um pouco a mais, sabe? Eu trato laminite com o quê? Mas e os trabalhos que existem sobre isso? Tem trabalho fora do país muito bom. Vamos fazer um trabalho aqui. Pegar a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, da Bahia, né? A gente tem que ir para o lado educacional. Se a gente começa a produzir trabalhos científicos e ter ali o carimbo da associação, vai ser muito bom para todo mundo, para a raça, né? Eu acho que vai ser muito bom para a raça. Para a equinocultura, de uma forma geral. Equinocultura, exatamente. Você que nunca tinha, talvez, assistido uma prova equestre Nunca. dessas e tudo mais, como foi para você chegar e encarar todo esse movimento? Qual foi a receptividade da associação? Eu estou entendendo que foi maravilhosa. Mas dos atletas, dos criadores, em relação à sua chegada? Então, no começo foi bastante difícil, assim. Eles olhavam com um olhar... Por que, assim, tão diferente? Porque eu trouxe uma mudança total no controle de doping. Todos os meus oficiais de controle de doping são veterinários. Eu não tenho eu mesmo não faço um controle antidoping, porque eu sou médico, ainda não veterinário. Mas toda a minha equipe é formada por médicos veterinários. E eu treinei todos eles. Foram meses. Baseado no que você tinha no humano. Exatamente. E o que eu peguei da FEI, né? Então o que eu fiz? Treinei meses a minha equipe. Foram aulas intermináveis, semanas e fins de semana intermináveis que a gente se reunia. E como você pega no kit, como que você pega no aparelho que põe embaixo do animal, como que você faz? Abre a baia ou deixa o proprietário vir e escolher a baia dele que está lacrada e aquele númerozinho de lacre vai no documento dele. Então hoje a gente oferece, a ideia é 100% de segurança. Aí eu peguei um dia e falei, Maurício, eu preciso de gravar. Eu quero gravar as coletas. Acho que ele falou, não é possível, esse cara é louco. Vamos gravar. Enfim, e o bacana foi assim, o eco, né? Vamos fazer? Vamos. Não tem problema nenhum, Solero, vamos fazer. Compramos os kits na Suíça. É esse que você trouxe? Esse kit que eu trouxe aqui, o nosso kitzinho aqui. Esse é o quê? É um kit suíço só para coleta? Esse é um material que você usa para pôr a urina e mandar para o laboratório. É um kit de coleta. Ele tem que ser homologado pela Unesco. Todo kit Unesco. isso.
todo kit de coleta animal ou humano tem que ser homologado pela Unesco. Este é. Lacrado. Esse está lacrado, eu vou abrir depois para vocês verem. Existem duas marcas, Berlinger e a Locom. Berlinger na Suíça, Locom na Suíça. Não é à toa que é na Suíça, que é um país, né, super perfeito. Esse kit aqui, o que o Maurício falou, ele é um kit inviolável. Você colocou a urina aqui e fechou o frasco, ele não abre mais, só abre dentro do laboratório. E quem coloca a urina aqui? O veterinário do cavalo, o tratador do cavalo ou o dono do cavalo. Essa última nacional, que foi agora em 25, nós tivemos 85% de médicos veterinários na minha sala, fazendo todo o processo de invase, colocando. E aí a gente manda eles pôr luva, orienta para não tocar, lavar as mãos, para não ter contaminação. Porque o dono ou tratador, ele quer que esteja negativo. Negativo. Ele tem que estar o mais higienizado possível para fazer essa coleta. Exatamente. E aí está sendo acompanhada essa coleta por quem? Bom, antes de mais nada, toda coleta ela é filmada. Coleta no animal e coleta em vase do material. Porque pensa comigo, vamos fazer um raciocínio aí. Eu estou com um frasco aqui, onde eu coloquei embaixo do animal, eu coloco ali embaixo do animal, coleto a urina e aí eu dou aquilo já para o tratador dele. Com luva, já está ali, na baia. Então ele já escolheu a sua baia. Eu quero a baia da direita. Perfeito. Olha lá, veja se ela está higienizada. Opa, está limpinha, higienizada. Pode abrir. É o cara que... É ele que deslacra, ele tem um canivete, ele abre a baia dele, onde o animal dele vai entrar. A partir daquele momento, entra junto com o médico veterinário que vai coletar a urina, ele entra junto, ele assiste. Ele vê que o meu médico veterinário não encosta no animal dele. É absolutamente proibido você encostar no animal. Não tem esse negócio de estimular o animal para urinar, isso é balela. Pode levar um tempo para ele urinar. Leva, claro que leva. Já teve cavalo que ficou ali 8 horas esperando para urinar. E fica a equipe toda em volta ali. Deu sinais de vai urinar, vai ali coletar. Exatamente. E já não aconteceu do cavalo urinar logo após a prova e isso... Não, ele vem tão na pilha, né? Porque assim, ele ganhou a prova, ele vai subir a rampa. Vai receber o prêmio, o dono, a família ali, vão bater palma, tirar foto perto do cavalo e depois eu já tenho um médico veterinário grudado nele. E aí ele vem junto com o tratador ou com o proprietário. Eu sou a dona do cavalo, eu quero ir junto. Por favor, venha junto. Eles vêm até a sala de controle antidoping. Chegando na área destinada ao controle antidoping, que é uma área lá na Gameleira, que é perto, bem pertinho assim, né? Duas ruas, uma para cá, outra para a direita, já chegou na área de controle antidoping. O cavalo é identificado, a leitura do microchip, é mesmo esse cavalo? É o cavalo, tá aqui, tá certo? E aí o tratador ou o veterinário ou a pessoa que é responsável do animal não desgruda do animal, em nenhum momento, fica junto 100% do tempo. E ninguém, fora ele, coloca a mão no animal. Ninguém coloca a mão no animal. Essa sala, ela é como? É azulejo? É uma baia. Uma baia. Sem cama ou com cama? Com cama. Porque o animal tem que se sentir confortável. Comida tem água? Não. Se Aí ele nada. quiser dar alguma coisa pro cavalo dele, ele traz de onde ele está lá guardado, ele traz a própria água do animal dele. Ele traz algum alimento do animal dele. E ele tem a responsabilidade, ele sabe que ele vai oferecer para o animal dele alguma coisa que não seja doping, porque Claro. senão vai cair no exame de doping, né? Então, mas nós não temos nem balde lá. Isso é regra. Nós não podemos oferecer nada para o animal dele. É ele que oferece tudo que ele quiser para o animal dele. É o bem-estar do animal dele. Eu não posso ter uma interferência. Olha, o meu animal estava lá, foi muito bem recebido, mas eles deram uma água. Não, falência total, né? Nós não oferecemos nada. Então até a água que ele vai tomar É dele. é dele. E não tem nada que ele possa colocar que vai inibir o resultado do exame. Não tem. Não Isso existe. não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não. Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum, né? O que esconderia a droga mãe? Diurético.
mas o diurético é proibido. Porque a droga-mãe, se você toma diurético, você elimina e aí você não consegue mais. Então o que acontece? Se O aparecer diurético pega. Pega no exame. É uma substância proibida. Porque mostra ali um dolo. Que animal, ou que ser humano, né? Imagina um atleta aí, nesse calorão agora que está aqui na cidade de São Paulo, que atleta apareceria num controle antidoping com diurético? Bom, o senhor está com pressão alta, alguma coisa? Não tem isso, né? Não existe a possibilidade de um diurético num animal, a não ser que ele esteja em tratamento. O animal está lá, veio para competir, mas concluiu-se que o animal não é um animal atleta naquele momento, ele é um animal paciente. E a gente aconselha, fala, ou não põe o seu cavalo, ele não está bem. Você não vai competir bem, você vai sobrecarregar o animal e assim por diante, né? Você quer mostrar agora já o kit? Vamos? Porque a gente quer mostrar lacrado, como se nós tivéssemos para fazer um exame antidoping agora. Sim, exatamente. Então estamos aqui num exame antidoping da Associação Manga Larga Marchador. Estamos agora aqui na Gameleira, Belo Horizonte. Eu sou, hipoteticamente, o médico veterinário deste animal, que está ali. E meu animal já urinou. E o oficial de controle de doping, por exemplo, Dr. Eric, nome verdadeiro, Dr. Eric, nosso RT de controle antidoping, ele vai falar para mim, doutor Fernando, escolha um kit que está sobre a mesa. Tem pelo menos 5 kits desse em cima da mesa. Porque eu tenho o direito de escolher. Isso acontece no mundo humano e no mundo animal. E aí tem um número aqui final, 524, eu falo, olha, eu prefiro o número ímpar, alguma bobeirinha assim. Mas por favor, doutor, olhe o kit que o senhor está vendo na sua mão. Ele está íntegro? E aí, às vezes, a pessoa, não, por favor, doutor, olhe direitinho. Aí, olha tudo, realmente perfeito. É um horse antidoping da associação. Eles mandam para a gente já marcado o nome da nossa associação, para não ter, porque como isso aqui é rastreado, eu não posso fazer um controle antidoping com essa associação num cavalo quarto de milha. Uhum. Se for fazer no quarto de milha, vai vir escrito aqui, Associação Quarto de Milha. Porque os kits, até isso a gente toma cuidado. Ele é rastreado, ele tem que aparecer o resultado somente do cavalo quarto de milha, ou somente do cavalo manga larga marchador, tá? Uhum. Bom, isso feito, doutor, calce as luvas, aí é difícil, às vezes o colega lá não consegue pôr a luva. O cavalo já urinou ou não ainda? Já urinou. E foi colocada aonde essa urina? Num frasco, é um copo coletor de 1 litro. Que não faz parte desse kit. Não faz parte desse kit, é acessório a esse kit. Ele também escolheu o frasco coletor. Da mesma maneira que escolheu esse, ele escolheu o coletor também. Ele escolheu o frasco, eu quero aquele, não, que quero é lacrado de cima, também. De baixo, todinho lacrado e tal. Ele abre. O dono do cavalo, ou o veterinário, o acompanhante do cavalo, o responsável que está ali, ele abre e tira e fala, é esse aqui que vai ser coletado, nesse aqui que vai ser coletado. Tá. Bom, a partir desse momento, eu sou convidado a abrir o kit. Eu vou lá e abro, tá? Deslacrei aqui, eu vou abrir a parte de cima e eu vou tirar 2 sacolas plásticas, já vou mostrar para vocês, e vou tirar um frasco B, já vou mostrar também para vocês, um frasco A, já vou mostrar para vocês, e 2 tampas. A partir daí eu entrego essa caixinha pro Dr. Eric, que está aqui na minha frente. Olha, doutor, tá aqui a caixinha, os frascos estão aqui. Aí o Dr. Eric vai falar, vamos começar pelo frasco B. Você passe a urina para esse frasco aqui. Ele vai passar. Ele com de luva, né? Eu, né, no caso, vou passar. O Dr. Eric não põe a mão. E aí ele fala, lacre. 1 clique é suficiente. Não abre mais. E aí você tenta abrir. Posso tentar? Opa, pode subir em cima disso aí. Não abre não. Eu achei que era igual aquelas de remédio que volta. Não, ela não abre, não vai nem pra frente nem pra trás. Nada, nunca mais. Só o laboratório vai conseguir tirar a urina daqui. Isso. Né? Aí passa pro A. Mesma coisa. Mesma coisa. A gente confere. Quem vai conferir? Aí eu já posso pôr a mão. O Eric, né, no caso, já porque pode. Porque isso aqui não sai, é inviolável. É inviolável. Isso daí tem uma máquina no laboratório que consegue perfurar
e tirar uma alíquota de urina desse frasco. Uma alíquota é o quê? Um pedaço, um pedacinho. pouquinho. Tá, isso aqui já vai direto para uma geladeira, alguma coisa? Exatamente. Acabou o controle, a gente põe nos saquinhos para transporte, que é isso e aqui. E aqui, ó, esse código, esse QR Code, tá? Deve ser o mesmo É o mesmo desse da aqui. caixinha. Isso. Aí tem a numeração que tá aqui, não sei se daí da câmera dá para ver, tem a numeração aqui. 1480 524. 524, que é a mesma que tá na tampa, no frasco, no na frasco. tampa e no frasco. E no saquinho também, que é esse saquinho que você pegou agora? Exatamente. Aqui a gente coloca o saquinho. Te devolvo? Sim. Coloca o frasco no saquinho. Tem uma técnicazinha melhor. A gente põe assim, ó. Esse material todinho aqui, ó. Aqui já não se trata de um lacre, né? Aqui se trata só de um fechamento para transporte até o laboratório e tal. Não, aqui é só para proteção mesmo, né? Porque a gente põe o A e o B e coloca de novo na caixa. E isso vai para o laboratório. O mais importante, o laboratório recebe isso aqui, ó, que é um número. Ele não sabe qual é o cavalo. Aliás, o laboratório não sabe nem se é manga larga, marchador. Digamos que a gente tivesse quarto de milha. Não sabe que é quarto de milha, ele sabe que é um cavalo. Uhum. Uma égua ou um equestre lá, um equino. Então, na verdade, o laboratório recebe isso, abre o A. Quando ele analisa o A, ele encontra uma substância chamada analítica adversa. Ainda não é um positivo. Esse é o detalhe, minha gente. Resultado analítico adverso. Isso vem para a comissão, a associação não tem nem ideia. Eles nem me perguntam, nem... Fernando, deu um positivo? Nada. Silêncio total. A associação não pode interferir, não pode perguntar, e nem pergunta. Não faz parte do dia a dia nosso. A comissão de controle de doping recebe um resultado no meu e-mail particular, não é o e-mail nem da associação. Olha o detalhe. A associação não tem o e-mail lá dentro. Digamos que tivesse uma pessoa que... Não, ele foi lá e mexeu no sistema. Não, no meu e-mail, eu tenho um e-mail próprio para cavalos, né? E aí eu recebo esse resultado e apresento para a minha comissão. Minha comissão tem 7 membros. Médicos veterinários e o Dr. Caio, que é o advogado, né? Que faz toda a parte jurídica dos laudos. E aí a gente tem um laudo ali positivo, digamos. Apareceu a substância... Vou te mostrar um laudo? Claro. Esse é um laudo que, olha que interessante. O laboratório manda... Eu tenho uma cópia aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse daqui, ó, é um laudo do LBCD Tox, que é o laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assinado pela doutora Natália Zuniga, que é a médica veterinária, com pós-graduação, doutorado, mestrado, fora do país, inclusive, né? Uhum. E pelo diretor do laboratório, doutor Henrique Marcelo, que é também uma autoridade nessa questão de antidopagem. Bom, isso feito, eu tenho um resultado analítico adverso, minha gente. Aqui diz que, vou ler este laudo. Comentários. Presença estimada de benzoil-lequigoína. É um metabólito da cocaína, por exemplo. Mas para nós, a gente não enxerga uma cocaína aqui. A gente enxerga um estimulante do sistema nervoso central. Como pode ter um laudo, acho que eu nem trouxe, para qualquer outro estimulante do sistema nervoso central. Chama atenção um pouco quando se trata de benzoil, porque é uma substância mais complicadinha, digamos assim, né, da gente tratar o assunto. Mas, para nós, da Comissão Antidoping, é um estimulante. E um estimulante estimula. Coloca um cavalo em primeiro lugar e o segundo lugar não usou essa substância. Se a gente prestar atenção neste dado que eu vou falar para vocês, olha que interessante. Muitas vezes a gente fica pensando, poxa, coitado disso, coitado daquilo. Mas em 2025, nós tivemos 328 amostras negativas. A gente fala que teve 11 positivos, mas 328 negativos. Então, o nosso respeito, o nosso compromisso são com essas 328 amostras negativas. É Perfeito. Isso que eu tenho que pensar quando a gente vê
uma violação à regra antidopagem. Uhum. Competiram 10 animais. Apenas um animal naquela prova teve um resultado positivo para benzoil. E aí eu escutei bastante sobre, não, mas poderia ser uma contaminação do ar. Mas só um animal se contaminou do ar? Entraram 10 animais ao mesmo tempo para competir. Então, o que me chama a atenção é o seguinte, houve, sem dúvida, não há a menor dúvida de que nós tivemos 3 resultados positivos para essa substância, mais 2 positivos para menfetamina, mais 4 positivos para cetoprofeno. Nós tivemos esses positivos. Se é A, se é B, se é C ou se é D, são violações à regra antidopagem. E a gente tem que estar atento, eu principalmente, eu tenho que oferecer para a associação uma coisa muito clara, que o primeiro colocado tinha uma substância proibida e o segundo não. Mas pode ter acontecido, como a gente faz no primeiro e no segundo, né, digamos assim, que é o primeiro reservado, já aconteceu de eu pegar o primeiro reservado. E aí o terceiro subiu. Uhum. Eu tenho que dar essa oportunidade para você que está competindo numa prova com 10 animais, fala assim, pera lá, se tiver algum animal aqui com problema, eu não vou ser prejudicado. Eu não quero prejudicar uma pessoa que está ali competindo. Você falou agora há pouco, né, Rafael? Uhum. Poxa, o cara vai lá, se prepara o ano todo, gasta um dinheiro enorme, põe a vida naquilo ali, leva a família dele. Eu vejo uma coisa muito bonita no Manga Larga, são competições familiares, né? Uhum. Eu vejo famílias lá na gameleira. Já me falaram coisas absurdas. Aquilo lá apagou a luz, aquilo ali ninguém... Mentira. A gameleira são competições familiares. Eu levei minha esposa, meu filho, chuvisquinho lá de 4 anos, para presenciar, para estar... Eu vejo o Maurício com as filhas. Então na verdade, não é isso que algumas pessoas tentaram distorcer esse evento maravilhoso, esse evento lindo. Então eu acho que a obrigação minha é oferecer igualdade, saúde e ética para o animal. E eu estou fazendo isso. Como é que foi agora essa sua percepção do mundo do cavalo? Agora eu tô fazendo uma pergunta de um apaixonado por cavalo, que vive do cavalo. O cavalo teve presente na minha vida e sempre eu pergunto aqui o que o cavalo representa na sua vida. Se eu perguntasse pro Maurício aqui, ele ia falar é tudo, é minha vida. Todas essas respostas são maravilhosas. Mas acho que eu nunca sentou nessa cadeira uma pessoa que nunca teve contato nenhum com o cavalo e de repente se torna uma peça fundamental dentro de um processo extremamente importante para a equinocultura brasileira. O que você me traduz o cavalo hoje? Olha, é uma paixão. Eu passei a entender, demorou, né? Porque a princípio, eu não entendia aquela paixão que os criadores têm. Demorou um pouquinho. Eu comecei a frequentar alguns aras para fazer palestra, eu comecei a trocar conhecimento com médicos veterinários e é uma paixão, né? Realmente é uma paixão. Todo e qualquer membro desta comunidade, quando ouve falar em doping, se arrepia. Eu vejo isso muito mais até mesmo do que no mundo humano. Eu faço uma Copa do Mundo, eu vejo, sabe, não é bem assim, né? Teve um positivo ali, os outros não ficam incomodados. Hoje eu vejo que tem gente que fica incomodada porque percebeu que alguém teve ali a ideia de fazer uma tramóia, passar os outros para trás, né? E entendendo o dia a dia de um cuidador de cavalo, de um tratador de cavalo, a gente percebe que você falar para o cara, olha, o seu cavalo tem uma substância proibida, você está dando um tiro no peito desse cara. Mesmo ele sabendo que ele foi negligente. Porque, olha, eu nunca vi um dono de animal, um dono de aras pegar e falar assim, eu vou dopar os meus cavalos e dane-se. Eu vou dopar. Nenhum faz isso. Eu já vi assim, o cara fechar os olhos, o cara baixar um pouco a guarda, e esse é o problema. É o doping involuntário que eu tenho nos humanos. Eu martelo muito com os atletas, eu falo, o doping involuntário é perigosíssimo. Você não pode ser
negligente. O dono do Aras não pode ser negligente, ele tem que saber quem é o veterinário dele. O cara tem um cavalo, um animal ali de milhões, tem um investimento absurdo, ele tem um nome para a família dele, para os amigos dele, para os filhos dele, ele tem um nome a zelar. Ele tem que contratar um baita médico veterinário. Ah, tem um cara lá que ajuda, esse não serve. Ele não vai te ajudar tecnicamente. Você não vai poder cobrar esse cara. Como eu vi muitos donos de aras que sabem quem é o veterinário dele, a origem, onde o cara se formou, a faculdade que ele fez. Tudo aquilo que ele pagou para aquele médico veterinário teve um retorno muito bom. Então eu acho isso. No mundo animal, a gente tem que agir hoje como se a gente estivesse no mundo /doping humanos. Você tem que saber quem está trazendo aquela ração para você. Olha, eu trouxe uma ração do Paraguai, do Japão, do Uruguai. Pera lá. Todo mundo sabe que uma fonte enorme de contaminação são as rações, são os suplementos, são as vitaminas. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Eu quando estou na gameleira, eu ando todo dia. Fico lá os 15 dias, às vezes uma vez ou outra eu não fico os 15 dias, mas eu fico andando, procurando orientar, porque muitas vezes é aquela pessoa que não é o médico veterinário que está cuidando de um animal maravilhoso. Eu falo, meu Deus, não pode, né? A medicina veterinária... É uma extensão da família, né? Uma extensão da família. Os animais são uma extensão da família. São, exatamente. Você tem um filho, você nunca leva num mau pediatra, né? Você procura o melhor. Você tem um cavalo, porque é um amor... Não vou comparar porque vão jogar pedra na gente, né? Não. Mas assim, é um amor gigantesco, gente. Como que aquela pessoa solta aquele animal assim, né? Eu vejo situações onde o cara fala para mim assim, eu botei lá num consórcio e do consórcio eles botaram numa clínica de tratamento, eu nem fui lá ver. Você foi negligente. Você tem que cumprir uma suspensão porque você foi negligente. Imagina um cirurgião negligente, imagina um apresentador de TV negligente. Não, se uma criança errar uma questão na prova, ela não vai ter o ponto daquela questão. Se era para tirar 10, ela tirou 9. Exatamente. Né? Então, a regra é regra, né? Agora, essa paixão que você falou, ela te pegou também? Pegou. Nossa Senhora. Você apaixonou pelos animais? Já montou? Já montei. O Maurício cansa de... Solero, vem aqui, vamos lá, traz a sua família, vamos... A minha esposa é apaixonada, a Cristiane, apaixonada por cavalo. Meu filho ficou louco. Imagina o chuvisquinho, 4 anos, ficou doido, né? Que legal. Então, isso, a gente faz amigos, né? Solero, agora, trabalho, pelo que eu estou entendendo agora, maravilhoso, que a Associação do Mangalarga Embaixador fez e que você... Pode dizer que você presidiu isso? Eu sou o presidente da Comissão de Controle de Doping. Tinha que ter um nome, né? Para poder atuar ali dentro. Uhum. E aí eu sou o presidente da Comissão de Controle de Doping da associação. E essa cartilha, ela está aberta para quem quiser acompanhar outras raças que queiram introduzir esse cuidado para dentro das suas atividades equestres. Como é que faz para ela ter acesso a isso? A associação, ela teve o cuidado, através da doutora Cíntia, de buscar uma proximidade do mapa. Chegando no mapa, eles falaram pra gente assim, não há no Brasil nenhum modus operandi de antidoping. Cada um faz de um jeito. Eu falei, opa, não pode, não é? Eu gosto de fazer assim ou eu quero fazer assim. Existem regras estabelecidas pela FEI e a FEI ela se espelha muito no padrão internacional da WADA também. Essa história de eu não posso pôr a mão dentro do frasco, esse tipo de uma série de detalhes, né? E aí a gente ofereceu ao MAPA, ele já tem a nossa cartilha, tá lá, cartilha da Associação Brasileira, mas não é uma coisa nossa. Quem gosta de animal, quem gosta de cavalo, gosta de todas as raças. Claro, a gente tem uma preferência para o manga larga, mas qualquer associação que nos procurar, a gente oferece o serviço, oferece o sistema. Já fizemos isso com outras associações, estão aí tentando, mexendo para ver se consegue fazer, porque não é barato. Eu vi você falando aqui um pouquinho antes com o Maurício, se a gente pensar no benefício que a gente está oferecendo para a raça, né, no contexto geral,
acaba sendo custo-benefício justo, muito bacana tal, mas não é barato, né? Não dá para eu chegar para você e falar, não, então vamos usar um kit qualquer. Não, tem que ser um kit homologado, só tem 2 no mundo. Não dá para usar qualquer laboratório, tem que ser um laboratório espetacular, senão eu não vou ter segurança no resultado. Não dá para botar ali qualquer pessoa coletando, tem que ser uma equipe treinada e muito bem treinada. E temos que ter todas aquelas comissões. Então, com um pouquinho de cuidado e paciência, a gente monta um programa, como montamos para a associação. Hoje a associação é pioneira, saiu na frente. Hoje a gente fala desses assuntos de antidopagem muito mais tranquilamente, porque todo mundo já fala o mesmo idioma ali dentro, né? Uhum. Mas no começo, né, tudo era perguntado. Como eu também, no começo tudo eu perguntava, né? A minha maior dificuldade foi distinguir marcha picada e marcha batida. E o Maurício tentava me convencer, eu falava, não, é possível. Aí ele testava, esse aqui o que é? Batida, picada, sonora, picada, oh meu Deus. Que legal, que legal. Cara, quero te agradecer demais de ter vindo aqui, eu acho que faltou alguma coisa pra gente explicar para quem tá em casa, eu acho. Acho que o mais importante de ter colocado aqui é a seriedade que um trabalho está sendo feito pela Associação do Manga Larga Marchador e que isso sirva de exemplo para outras raças, outras modalidades, né? Que já estão se preocupando muito com isso. Olha, Rafael, vou te falar uma coisa. Você não tem ideia o quanto eu agradeço. Agora é um agradecimento pessoal. Eu acho que o processo educacional na antidopagem é o pulo do gato, é o que vai dar resultado. Então, toda vez que um órgão de imprensa, toda vez que um programa de TV convida a gente, claro, vocês convidaram a associação, e eu estou dentro desse contexto, mas eu me sinto muito à vontade para falar sobre educação. Ficaria aqui uma semana falando sobre esse assunto, procurando não entediar as pessoas que estão nos assistindo, procurando ser o mais didático possível, mas eu me sinto honrado de poder falar, trazer para as pessoas a seriedade de um processo, né? Esse é só um processo que tem dentro da associação. Vocês não imaginam o cuidado que a associação tem com todos os pontos de uma competição. Quando a gente fala, nossa, que competição maravilhosa que é a Gameleira, é maravilhoso, mas vocês não imaginam os cuidados enormes que temos que ter, que todos têm que ter ali dentro daquele ambiente para que a gente possa oferecer cada vez um torneio melhor, porque sabe o que acontece? Fica um desafio pessoal. O meu torneio desse ano vai ser melhor do que o ano passado. Eu vejo isso é muito bacana, porque as pessoas todas entram de cabeça no projeto e tentam fazer algo melhor do que foi feito. Não que o que acabou de acontecer foi ruim, de forma alguma, mas assim, para melhorar, para encantar as pessoas. Exatamente, evolução constante. Evolução. E eu achei que a associação foi muito rica nessa opção. Parabéns, Maurício e todos da diretoria que fizeram, colocar uma pessoa 100% de fora. 100% de fora do setor, 100% fora da indústria do cavalo para poder trazer a sua percepção. Eu acho que isso foi muito, zero, pelo que eu estou entendendo aqui hoje, foi maravilhoso. Parabéns. Interesse zero, né? Interesse zero. Agora vai começar a montar também. Vou montar. Vamos ver. Mas obrigado mais uma vez, Fernando, parabéns pela sua história dentro desse contexto de antidoping, não só com os animais agora, mas com os humanos, que você já estava fazendo aí, continua fazendo, né? Sim, Continua. E obrigado por aceitar entrar nessa nossa paixão, que você traduziu, acho que da maneira mais correta, né? Paixão que move o universo do cavalo no Brasil, e essa paixão trouxe de fora um cara que se apaixonou também. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Muito obrigado à associação. É um prazer enorme estar nesse contexto e vamos em frente que a gente vai trazer coisa melhor. Você usa boné? Opa, claro. Quase que eu esqueço de entregar seu boné. Não. De participação do Agro 360, além do kit. Posso vestir? Claro. Já? Lá, já ficou com o cara do Agro 360. Isso. O kit do Volkswagen, da comitiva Volkswagen. Opa, beleza. Da nossa picape um oficial, que é a Amarok. A picape oficial aqui do Agro 360. Quase que muito obrigado. É isso aí. Então esse foi mais um Agro 360, conversando aqui na primeira bateria com o Maurício Câmara, que deu uma aula aqui da associação, e depois com um especialista em antidoping, nosso querido Fernando Solera. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360, te espero aqui.